estão vendendo gato por lebre. Fique atento. Na indústria de fundo imobiliário, que é uma indústria maravilhosa, tem gente oferecendo produtos não tão bons. E para esclarecer isso, nós vamos falar com Rodrigo Abud, sócio da VBA Real Estate. Rodrigo, super obrigado aqui pela sua presença. Eu sei que você é um cara que vive fundo imobiliário, administra lá 10 bi na casa, o mercado vem crescendo muito, 15% ao ano. Mas como todo mercado que cresce, tem os seus bons e maus players, bons negócios e maus. Você está do lado dos bons, eu sei. Mas eu queria começar essa conversa com você, tentando entender o que está acontecendo com o mercado imobiliário, os fundos imobiliários e quais os cuidados que os investidores têm que ter ao escolher um determinado fundo para investir. Porque você abre lá as plataformas da XP, do BTG, tem um monte. Exato. Como escolher os melhores? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Prazer para a gente estar aqui falando, né, um pouco dessa indústria que é tão apaixonante, né? Quando você entra no mercado imobiliário, você acaba se envolvendo de uma tal maneira. Não é à toa que eu estou há 30 anos nesse mercado, tá? Então participei de todo o crescimento da indústria. Então hoje a gente vê aí um setor, né, um setor do ramo financeiro que vem crescendo ano a ano 15%, né? A gente, o ano passado, bateu aí a marca de 2,5 milhões de pessoas físicas hoje que são investidoras de fundos imobiliários listados em bolsa, né? Então, assim, toda a magia do crescimento da indústria, né? E, como toda indústria que cresce, você tem que tomar cuidado com aquilo que você está analisando, que você está comprando, tá? Então, o primeiro momento, a gente divide assim ao longo, se a gente for pegar essa indústria que hoje tem algo em torno de 200 bi de fundos imobiliários listados em bolsa negociados dia a dia, tá? Se a gente for traçar aí diferentes capítulos do crescimento dessa indústria, a gente vê uma primeira parte, né, de 2008 a 2012, 2013, quando a gente vê o surgimento, os fundos imobiliários vindo como um veículo interessante para o cotista, né, para o investidor. Ele trazia, foi quando foi inaugurada a isenção do imposto de renda, então você não tem imposto de renda sobre a distribuição mensal que você recebe. Isso começou a atrair cada vez mais investidores para essa indústria. Nesse primeiro momento, até 2012, 2013, a gente começa a ver muitos fundos imobiliários, aqueles monoativos. Tá? Você pegar um prédio específico. Foi o Shopping Higienópolis. Shopping Higienópolis. Você acha que foi o primeiro? Né? Foi o primeiro listado. Foi um caso super interessante, porque o Shopping Higienópolis é um excelente ativo. Até hoje ele performa super bem. E se a gente for acompanhar a indústria, né, a evolução desse fundo ao longo desses quase 15 anos que ele está listado, ele deu um resultado bastante interessante para os cotistas. Tá? Ele pode ter batido aí diferentes referências de mercado, se você comparar com o CDI, com inflação. Esse é um monoativo. Esse é um monoativo. Esse é um monoativo. É dessa safra aí de 2008 a 2013, por ali. Tá? Então, assim, a indústria começa a se desenvolver com bons ativos, né? O Shopping Higienópolis é um caso desse. A partir ali de 2012, 2013, começa a surgir, por exemplo, aqueles fundos imobiliários monoativos, também assim como o Shopping Higienópolis, de ativos não tão bons quanto o shopping, né? Mas que surgiam, mas que as gestoras, né, os vendedores do ativo, davam aquela maquiada. Sabe? Opa! O que significa isso? Você pegar um ativo que não era tão bom como o Shopping Higienópolis, como eu falei, tá? Então um ativo em localizações secundárias, e aí você fazia o seguinte: olha, quanto que esse fundo vai me pagar? Porque a gente ainda está muito com aquela cultura de o fundo imobiliário ele paga quase como uma renda fixa. Eu entro no fundo, os últimos 12 meses ele me pagou 8,5%, tá, de distribuição mês a mês ali anualizado, né? A pessoa quando entra, ela fala, poxa, esse fundo vai me pagar 8,5% para sempre, 9, 10, o que quer que seja. Tá? Tô tranquilo. Tudo tranquilo, como se fosse uma renda fixa, coisa que não é. Tá? É uma renda variável o fundo imobiliário. Então, o que começou-se a se fazer aí já no avançado ali, né, entre 2012 e 2013? Pegar esses ativos não tão bons, chegar e falar, olha,
eu vou garantir a renda. Eu vou te dar uma renda garantida por 1, 2 anos. Opa. Que aí era mais ou menos isso. Tá? Você pega e fala, poxa, esse fundo está me pagando 9, 10% ao ano. Esse fundo é muito bom. Tá? E aí os investidores, eles não se davam ao trabalho de olhar, e quando essa renda acabar? Quando esses 9, 10%? O que eu tenho por trás? Que tipo de Ou imóvel eu tenho seja, por o trás? gestor reservava um dinheiro Reservava um dinheiro, ele para estava pagar esses pagando ali, juros. isso, Quando esse dinheiro acabasse, isso. aí Aí era aquele mercado, prédio, aquele aquele prédio ia ter que ia performar. pagar aquilo que ele gerasse de aluguel. Tá? Entendi. E aí, muitas vezes, né, você falava, bom, espera lá, esse prédio não está tão bem, não está tão bem alugado, ou foi vendido caro e o aluguel não vai mais pagar nem perto dos 9%. E aí começa a triste Isso realidade foi ali. de 2013? Aí 2013, 2014, ali começaram a aparecer esses problemas, a indústria deu uma caída. Tá? Então a gente teve aí um período de 2014 a 2017 de acomodação, teve uma baixa muito grande, né? Aí a gente volta já em 2017, 2018, com a indústria meio que remodelada. Tá? Então fala, olha, esses fundos monoativos, eles eram uma forma, na verdade, de você comprar um imóvel específico. Você não está vendendo nenhum valor agregado. Tanto que chamam-se também, além de fundos monoativos, o mercado chama de fundo de gestão passiva. Tá? Você não está agregando muito valor. O gestor está ali, é um operador daquele imóvel. Mas seria o quê? Seria um prédio comercial, é isso? Um prédio comercial, um shopping como o Higienópolis, um galpão Mas me logístico. desculpa, Rodrigo, o shopping não tinha uma percentual também do resultado do shopping? Das vendas? Você tem, assim, porque o shopping, o lastro, né, do pagamento do dividendo do fundo imobiliário é a receita que o shopping paga para o seu proprietário, tá? No caso, o aluguel. Como é que um shopping, muitas vezes, ele estrutura o seu aluguel? Ele tem aquela questão do aluguel mínimo e aluguel variável, tá? O que significa isso? Bom, você, lojista, vem para o meu shopping, você tem que me pagar um determinado aluguel fixo por mês, tá? Ou R$ 100 que seja o metro quadrado, 200, depende muito do shopping para shopping. Mas você tem aquele aluguel mínimo que você tem que pagar, ou você tem um percentual da sua venda. Tá? Então, assim, 1, 2, 3% da sua venda pode ser o aluguel também. Tá? Um ou outro? Um ou outro. Pode tá? Aluguel mínimo, aluguel complementar. Tá? Esse era o modelo de aluguel do nesse shopping caso center. do percentual, se vendesse Se mais... vendesse mais, aí você pagaria ou R$ 100 ou aquele aluguel percentual. Isso revertia em benefício do fundo. Do fundo. Tá? Então, o que fosse maior. Então, você me paga R$ 100 o metro quadrado, se eu tiver 1.000 metros para facilitar a conta, você me paga ou 100 mil ou 3% da sua venda, o que for maior. Né? E isso, assim, acabava revertendo em benefício. Por isso que o shopping ele sempre atraiu muito a atenção dos investidores por ter essa componente, por você... Mas esse é um caso único ou se passamos a ter outros casos similares? De shopping centers? De participação em resultados. De participação em resultados são os shoppings em geral, mas é a única classe de ativo. É muito difícil, escritórios ou logística, você ter... Mas eu te interrompi, você está falando de 2018? Isso, aí de 2013 a 2018 teve um momento mais de baixo, e aí de 2018, 17 e 18 começam a aparecer aqueles fundos, então, onde os gestores eles estão lá presentes para gerar valor, tá? Que são aqueles fundos de gestão ativa, onde o mandato do gestor é mais do que simplesmente trabalhar aquele imóvel. É falar, pô, eu vou construir uma carteira de imóveis comerciais, nos diferentes setores também, tá? Com o objetivo de gerar valor. Tá? Eu compro um ativo que eu julgo barato, eu aumento o aluguel, eu faço reforma, eu extraio mais valor e eu vendo quando for, tá? Apropriado. Né? E isso a indústria volta a se desenvolver e aí hoje... Né, nesse caso, você pode pegar um prédio, sei lá, de 40 anos e reformar o prédio, aumentar o aluguel. Isso que você chama de gerar valor. Gerar valor. Tá? É sempre muito importante, a gente sempre teve uma cabeça, é sempre muito importante, né, você ter estratégias claras por fundos. Tá? Você pode ter mais de um fundo dentro da casa, como a gente tem, estratégias claras e comunicadas aos seus investidores. Tá? O que acaba atraindo todo o barulho que existe no mercado? É quando você acaba
levantando recursos, trazendo para o seu fundo investidores que não sabiam que estavam comprando. Né? Por quê? A indústria da pessoa física, quando a gente comemora hoje 2,5 milhões de pessoas físicas investindo nesse setor, é muito importante mesmo para o mercado. Tá? Só que a segunda questão é, esses 2,5 milhões, todos eles sabem o que eles estão comprando? Né? Sabe ou não? Então, muitos deles ainda não, né? Porque eles vão atrás daquelas recomendações, ainda se mantém muito essa questão do imediatismo da renda de primeiro ano. Tá? E a indústria vai arrumando formas de mapear, né, Dá uma dar rentabilidade uma que não é rentabilidade que por o um fundo primeiro vai dar ano que não é que no ele vai longo dar na prazo. vida, né, pós essa É aquela garantia. história, é melhor você ganhar pouco sempre do que você ganhar muito Exato, uma vez, né? Então exatamente, exatamente. Então você teve aí diversos, isso em todos os setores, tá? Não dá para falar, poxa, foi mais em shopping, foi mais em escritório. Em todos os setores a gente teve isso, tá? A gente teve inclusive nos fundos de papel, né, que num determinado momento a indústria explica pra gente o que é fundo de é papel. Porque fundo esse de negócio papel, que o prédio a gente consegue ver, o prédio está lá, o shopping está lá. Então, assim, na indústria de fundos imobiliários tem duas grandes classes de ativo. O primeiro, o tijolo, né, que é o que a gente vê lá, tá? É o português, O aquele que gosta de ver, português que ó, tá gosta de ali, ver o escritório dele, sou gosta sócio de ver o desse shopping. galpão, o shopping, né? E esse é muito fácil da gente tangibilizar, da gente ver, da gente se sentir sócio, dono, né? Então essa indústria hoje, ela representa aí algo em torno de 60% do mercado Tá. de fundos imobiliários. Tá? Vocês trabalham com esse tipo A de gente fundo? trabalha, a gente tem dentro da VBI, a gente tem fundo de escritórios, de logística, de varejo, de shopping centers e de apartamentos residenciais. Tá. Tá? E a outra classe que vem crescendo muito também são os chamados fundos de papel. O que significa o fundo de papel? É um fundo de dívida, de financiamento imobiliário. Tá? Que é um fundo que nada mais é, então, se a VBI quer comprar um prédio de escritórios, tá? Custa 100, mas eu só tenho 50 no caixa, eu vou financiar os outros 50. Eu vou no mercado, vou numa outra casa ali que faça esse tipo de financiamento imobiliário, ele vai lá, me empresta 50 para eu comprar aquele ativo. Tá? Então ele emite uma dívida ali, né, que a gente tem que pagar Aí você tem um risco de crédito Aí do você cara tem um não risco pagar de esse papel. crédito, exato. Tá? Esse Por é o isso que você vai financiar no máximo 50%, você vai pedir garantias, você vai olhar Então os essa é a contratos de primeira coisa que a aluguel. gente tem que falar para o investidor. Você quer correr mais ou menos risco? Mais ou menos risco. Né? Você quer correr menos risco? Vai para o tijolo, que tem um risco do não Tem, alugar. Não, a gente sabe, pode não alugar, mas está Isso, lá. tá lá. Está lá, Exato. quer dizer... O papel é isso, você está emitindo uma dívida, você tá, assim, você tem uma rentabilidade. Né? Mas não tem garantia se a pessoa não paga, que nem fundo garantidor. Não tem fundo garantidor. Você tem outras garantias, por exemplo, se a VBI não paga, ela pegou esse financiamento para comprar esse prédio por 100, mas ela pegou 50, se eu não pagar os 50, o cara que me emprestou o dinheiro, ele pega o prédio todo por 50. Então ele também tem uma boa garantia ali. Tá? O que você tem que olhar? Se eu sou o credor ali, eu sou a parte que vai emprestar esse dinheiro, eu vou olhar e falar, poxa, se eu acabar com esse prédio por 50, é um bom negócio? Eu estou bem garantido? Entendi. O ativo é a garantia. O ativo é a garantia. Poxa, o pior cenário, o cara não me pagou, eu vou ter que assumir esse prédio pelos 50 que eu emprestei. Ainda assim é um bom negócio. É importante para o investidor saber o tipo de fundo que ele está entrando. Essa é a primeira pergunta. A primeira pergunta. Por isso que a gente fala assim, muitas vezes, o mercado tem aquela coisa meio fla-flu, né? Ou é Flamengo ou é Fluminense, assim, ó, você quer papel ou tijolo? Tá? E eu acho que uma carteira bem estruturada, tá, cabe os dois. Porque você tem lá aquele retorno mais previsível que é o fundo de dívida, de crédito. Tá? Então você sabe, estou emprestando para você comprar aquele prédio por IGPM mais 8, IPCA mais 8. Então eu sei que aquele fundo, aquela dívida, aquele papel que está dentro desse meu fundo vai me pagar IPCA mais 8. Tranquilo. E é tranquilo. Poxa, aí eu vou fazer minhas contas aqui, mas... Aí você tem um fluxo garantido. Você tem um fluxo garantido só e você... tem o risco de um... Da inadimplência, aí você tem que saber, poxa, se o cara não pagar, né, eu vou ter... Aí o cotista fica dono do fundo do prédio? Não?
esse O que fundo fica o dono fundo do fica prédio, dono e ele é né? cotista do fundo, é Ou isso? ele pode, ou ele tem um mecanismo, tá? Em caso de inadimplência de quem tomou a dívida, você tem um mecanismo. Fala, então tá bom. Como se fosse qualquer execução judicial ali, tá? Vou notificar o... No outro caso, se você está num de construção de aluguel, se ficou vazio, Você tem zero. você pode ter que botar dinheiro? Pode, a rigor você pode. Tá? Em Você tese, pode. você pode ter que botar dinheiro, Exato. porque se tiver o É, prédio inteiro vazio, tem que pagar tem que luz, pagar condomínio, condomínio, não sei o quê. né. É. Aí o O cotista tem que cotista pode. Ainda não teve nenhum caso na caso indústria, da indústria. tá? Porque um bom gestor ele vai fazer uma reserva de capital, ele vai arrumar outros mecanismos para não ter que chamar. Isso era uma outra coisa que eu queria perguntar para você, porque eu posso pegar um prédio e não fazer a manutenção adequada, vamos colocar assim, Isso. tá. Eu não gasto no prédio, eu vou ter um resultado maior, eu distribuo o resultado, mas eu estou estragando, deteriorando o meu Uhum, ativo. exato, exato. É. Como é que eu acompanho se o fundo está gerindo bem o ativo? Aí entra justamente essa parte do ativismo, tá? Ou do envolvimento do cotista em saber. Primeiro, eu acho que a primeira coisa a se analisar quando você vai fazer um investimento num fundo imobiliário é um pouco o histórico do gestor. Tá. Tá? Então, como essa indústria é muito nova, são poucos os gestores que estão há muito tempo. Tá? Nós, por exemplo, a VBI está no mercado há 18 anos. Nós fundamos a empresa em 2006. Tá? Então, a gente já tem um longo histórico nesse mercado. Poxa, como é que eu vou saber se a VBI está gerindo bem? Ou fará uma boa gestão no fundo que eu estou entrando? Hoje a gente tem, desses 10 bi e 18 anos de mercado, a gente tem um histórico muito conhecido, é muito fácil. Tá? Se você quiser, olha, a gente entra agora no carro, eu te levo 3 prédios nossos e você vê. Mas você levar nos bons. A gente pode ir, mas aí você entra e vê Tô todos os brincando, outros. tô Não, mas brincando, eu tô acho brincando. isso muito válido mesmo, tá? Porque você tem que fazer essa verificação em loco mesmo. Eu acho que você tem que gastar um Não, é tempo, importante isso, né? isso que eu assim, A performance passada, como é que o fundo vem desempenhando ao longo desses últimos tempos? não, porque as O, pessoas elas compram lá e elas não, compram, elas ainda acham, né? Acho que a grande parte educacional do mercado agora, para esses 2 milhões e meio, e 2 milhões e meio ainda é muito pouco, tá? Esse mercado tem potencial para ser de 30, 40 milhões, tá? Se você for comparar nos Estados Unidos, só como exemplo, poxa, o mercado é outro, mas 50% da população americana investe em fundos imobiliários lá, tá? Então, nós estamos falando de uma população lá da hora de... e continua isento, né? Continua isento. Continua isento. Continua É isento. importante. Então, assim, a gente tem potencial para crescer muito ainda nessa indústria, tá? E eu acho, assim, que, poxa, o trabalho que você tem que fazer, o educacional, gente, o fundo imobiliário não é uma renda fixa, não adianta falar que, poxa, esse fundo vem pagando 8, 9, 10, 11, que seja, que ele continuará, tá? Então, você tem que olhar um pouco o desempenho ao longo dos últimos anos e aí você extrair as suas conclusões e fazer o seu exercício de Aí, deixa eu casa. te perguntar assim, quer dizer, olhando para o Brasil hoje, tá? A gente passou a pandemia, vocês devem ter, todo mundo sofreu, porque desalugou, né? Quer dizer, o shopping não vendia, as pessoas não iam trabalhar, as empresas reduziram seus espaços, né? Uhum. Isso já reverteu, quer dizer, nós já estamos num cenário de... o pessoal fala muito aqui, a gente está em São Paulo, da região da Faria Lima, né? Que já está praticamente tomada nos Uhum. níveis pré-pandemia. Uhum. Quando você vai fazer um investimento desse, você tem que olhar também esses movimentos Sem econômicos? dúvida, sem dúvida. Isso é a característica de um bom gestor, é olhar, né, sob a ótica macro ali, você Uhum. falar, bom, investimento imobiliário em São Paulo é a mesma coisa? É tudo a mesma coisa? Não. Tá? O investimento imobiliário é uma coisa muito local e o cara tem que conhecer o mercado assim de ponta a ponta. Tá? Você tem diferentes mundos dentro de um raio de 3, 4 quilômetros. Tá? Aqui em São Paulo, Faria Lima é muito perto ali da Berrini, né? Parece praticamente a mesma coisa. Daria, poxa, eu vou comprar um escritório, tanto faz, Faria Lima ou Berrini. Não, são praticamente 2 mundos distintos. Tá? Então você tem que analisar isso com muito rigor. Né? E a grande vantagem que o mercado imobiliário tem, diferente do mercado mais líquido, do mercado de ações, né? É que o tempo de reação é muito mais lento. Não aparece um empreendimento imobiliário, um prédio de escritório na Faria Lima, não aparece de hoje para amanhã. Né? Você não fala, poxa, se o aluguel está aumentando na Faria Lima, então amanhã eu coloco um monte de prédio lá para
pegar esse aluguel mais alto? Não, leva 5 anos para acontecer. Então, o bom gestor, o que ele está olhando? Ele está com o olho agora, no presente, nesse exato momento, e ele está olhando os próximos 3 anos. Para onde a cidade está Para indo. onde a cidade está indo, onde estão aparecendo, qual a situação de hoje, qual será a situação daqui 3 anos, dados os empreendimentos que estão em construção. E nesse meio tempo, o que eu tenho que trazer de conhecimento, de know-how, de expertise? Poxa, previsões de cenários macroeconômicos. Nesses 3 anos, tá? Estão se produzindo X mil metros quadrados de escritórios em determinada região. A economia vai crescer para isso? Tá? Poxa, se você não tiver essa certeza, né? Então, volta na economia. Ele é totalmente correlacionado a um cenário macroeconômico. Então, o que a gente tem hoje de concreto no mercado de escritórios, por exemplo, em São Paulo? A Faria Lima está de volta. O mercado financeiro está a pleno vapor. Tá? A Faria Lima hoje é o coração financeiro de São Paulo e o coração também que se tornou recentemente tecnológico. As big techs, as grandes empresas de tecnologia estão lá. Se você pegar Google, TikTok, Facebook, todas elas, Amazon, todas elas estão ali. Elas querem estar ali. Tá? Então, ela é a região que tem a maior demanda. Todo mundo quer estar lá. Tá? Na outra ponta, é uma região finita, né? Então é uma avenida curta, que seu entorno ali, você tem um número pré-determinado de terreno, você tem um número pré-determinado de empreendimentos que podem acontecer. Então, está cada vez mais difícil fazer prédios na Faria Lima. Qual que é o cenário hoje? Preços... Não tem praticamente oferta. Você tem alta demanda e baixa oferta, reverte em valor. Tá? É preço. Tá? E para os próximos 3 anos? Tem muito pouca coisa sendo feito dado esse cenário. A região do Morumbi está subindo? A região do Morumbi, ali do Shopping Morumbi, Berrini, Chucri Zaidan, o mundo é totalmente distinto. Tá? Tudo isso que a gente falou agora, descreveu da região da Faria Lima, é um cenário bastante importante que fala, poxa, então aqui tem valor, né? tem perspectiva futura. Quando a gente olha a região do Shopping Morumbi, ali, Chucri Zaidan, Berrini, tudo mais, o que está acontecendo? A vacância é de 30%. O que significa isso? Para cada 100 metros quadrados de escritórios ali, eu tenho 30 vazios. É muita coisa, é muita coisa. O mercado, de uma maneira geral, trabalha com uma ociosidade, ali, uma disponibilidade da ordem de 10 a 15. Tá? Isso sempre acontece. Tá? Você nunca tem uma ocupação plena. 30 é o dobro do permitido. É um mercado, já caracteriza um mercado super ofertado. Tá? Super ofertado e com baixa demanda ainda, valor cai. E logística, a parte de galpões, como é que vocês estão vendo esse mercado? O setor logístico, ele foi o grande, entre aspas, aí se é que a gente pode chamar assim, vencedor da pandemia. Tá? Porque, como você falou, o shopping sofreu, ficou fechado, o público não ia. Então, poxa, se o aluguel do shopping está muito atrelado à venda das lojas, a loja não está vendendo, você teve que reduzir o aluguel. O escritório, a gente teve esse problema todo ali e também muitas empresas devolvendo área ou pedindo desconto. Então, também foi bastante impactado. O logístico foi o setor que melhor se aproveitou desse cenário. É a venda online, né? É a venda online. Tá? Você está em casa, você não está gastando em serviço, você não está nada, você começa a gastar em consumo. Né? Então, as empresas começaram a ter que... Está com dinheiro no bolso. As empresas começaram a ter que, poxa, estocar, né? Fazer... Já era um cenário que muito se falava no passado, tá? Num determinado momento, cada vez mais a gente vai ter o comércio online se desenvolvendo, só que a gente desenvolveu, sei lá, 10 anos em 1. Tá? Então, assim, de março a abril de 2020 e os 12, 18 meses subsequentes, foi uma correria logística. Vocês construíram nessa época? Construímos nessa época bastante coisa, tá? Não tivemos 1 metro quadrado de logístico vazio, pelo contrário, tivemos aumento de aluguel, né? Então, num determinado momento, começou a ficar até caro demais. Tá? E aí, quando a gente teve um cenário, então, taxa de juros a 2%, o seu dinheiro no banco não remunerava mais nada. Né? O fundo logístico com todas essas características, olha, ocupação plena, inquilino pedindo mais área, tudo mais, o que começou a acontecer? O fundo logístico começou a ficar caro também. Né? Por quê? Você entrava e falava, não, poxa, eu vou investir nesse fundo logístico para receber 6%, 7% ao ano, o que é muito pouco. Tá? Assim, quando a gente olha, fala, bom, um fundo logístico ele tem que pagar um pouco mais do que isso. E o mercado estava comprando fundo logístico num patamar muito caro.
Então acabou ficando preocupantemente caro, depois se acertou. Mas hoje, quando Hoje a paga gente... quanto um fundo desse? Hoje, como a gente teve uma taxa de juros indo a 13,75, aí todos os fundos caíram. O fundo da casa, o LVBI está pagando 10,25. Isso é uma coisa importante você explicar. O que quando sobe os juros, a cota cai? Assim, o mercado imobiliário está muito inversamente correlacionado à taxa de juros. Por quê? Na verdade, pensa que você está disputando o mesmo dinheiro, né? O CDI do banco e o fundo imobiliário está disputando o mesmo dinheiro. Então você fala, poxa, agora, aí sim, com risco zero, fundo garantidor tudo mais, eu posso ter um CDB de um banco me pagando 13,75, né? Sem nenhum esforço, sem fazer nada. Ficar quieto Deixa eu aqui. ficar quieto, então eu vou botar meu dinheiro no CDI e no CDB. Tá? O fundo imobiliário, você fala, bom, então como é que eu vou fazer isso? Eu vou vender a cota a mercado e pegar esse dinheiro e botar no CDI. Tá? E aí você cai. Você tira daqui para Você aplicar lá tira e a isso, aí cota cai. cai. Esse é outro ponto que eu queria comentar com você. Você tem o valor da cota e tem quanto rende o fundo, Isso. né? Uhum. Explica para a gente, porque assim, não, você tem a tua rentabilidade, você perdeu o valor você Isso. comprou por 100, agora tem 80 se você fosse Isso. vender, Isso. mas você continua recebendo. Isso, exato. Explica um pouco essa A lógica. dinâmica do fundo imobiliário ela é muito simples. Você tem dois grandes fatores geradores de valor. Né? O que você tem? Você tem o dividendo mensal, tá? Que é basicamente aquele aluguel que você recebe do seu inquilino nos diversos setores, ou o pagamento que você recebe do seu credor pela dívida no fundo de papel, tá? É o fluxo de caixa, a entrada do fundo, tá? Quanto o fundo recebe por mês. Tá? Então, quanto maior aquilo lá, poxa, mais dinheiro você está colocando no bolso. Tá? Então, essa é uma forma geradora de valor. A segunda forma geradora de valor é o preço da cota. Tá? Então, poxa, os fundos geralmente são emitidos a uma cota 100. Né? Então, ele é emitido numa cota 100 e ele paga 8% ao ano. Então, o numerador, a parte de cima, ali, o aluguel é 8 e o valor de compra é 100. Tá? Então, qualquer uma das movimentações eu estou ganhando dinheiro. Se esse aluguel que eu recebia 8 for para 9, poxa, eu estou ganhando mais. Eu estou ganhando, em vez do 8% que eu ganhei, eu estou 9%. Ao mesmo passo, essa cota que eu comprei por 100, tá? Se esse 8, num determinado momento, virou 9, e ele aumentou aí, grosso modo, 10%, só que o mercado não teve variação na taxa de juros, o que vai acontecer? Essa cota que era 100 vira 110 e vai continuar pagando a mesma coisa. Outras pessoas vão Outras comprar pessoas por 110. Vão comprar por 110 para falar, poxa, eu quero receber os 8%. Mas e se ele for para 80? Se ele for para 80, aí A sua rentabilidade dos 8% é sobre 80. Não, você é muito pelo preço de entrada, né? Preço de entrada. Então, ali, se ele for para 80, você recebeu 8% por um período. Agora, se você for vender, aquilo que você pagou 100, você está recebendo 80. Então, nesse caso, você perdeu dinheiro. Você vai continuar recebendo quanto? Você vai continuar recebendo os mesmos 8. Os 8%. Os 8 sobre 100. Os 8 reais. Né? O 8 reais, que sobre 100 é 8%, mas que para quem comprou a 80 já virou 10%. Entendi. Tá? Então, esses são os dois fatores de geração de valor ou de perda de valor do fundo imobiliário. Mas o investidor, porque se o Brasil é muito conservador, ele quer, vou fazer um fundo para garantir minha aposentadoria, minha velhice, ele tem que pensar nessas coisas todas. Tem que pensar nessas coisas todas. Por isso que muitas vezes, assim, bom, o que a gente recomenda? Olha, estuda o passado. Tá, da gestora e do fundo. Há quanto tempo esse fundo? Vai visitar as obras, entra lá, poxa. Hoje, os sites dos fundos imobiliários bem geridos, tá, eles são praticamente um descritivo de todo. Tá, um canal de comunicação de RI como as empresas de capital aberto. Você tem que dar informação por ativo, os inquilinos, quantos anos tem, o que você está fazendo de melhoria. Né? Então é muito fácil de você hoje, qualquer um dos grandes fundos imobiliários, você fala, poxa, que shoppings eu estou comprando ao comprar esse fundo? Que prédios eu estou comprando? Que galpões? Não é uma decisão para você tomar em 5 minutos. Não é uma decisão para você tomar em 5 minutos. E, acima de tudo, o que mais me preocupa não é uma decisão para você tomar baseado só naquela capa, naquela ligação. Olha, você quer comprar um fundo que te paga 9%? Tá? Ó, eu estou aqui com dois fundos, o de 8, um que paga 8 e outro que paga 9. Qual que é melhor? A minha resposta é não sei. Tá? Por quê?
Não necessariamente esse 9% ou 10% ou 11% é melhor do que o 8, 9 e 10. Sim. Tá? Não, porque assim, a gente vê muito isso, né? A gente é atraído pela taxa. Isso, A taxa é a aquela coisa. taxa ela acaba sendo, A né, gente o é grande. árabe, né? A gente gosta de Isso, eu taxinha, gosto do a negocinho, né? taxinha é O boa, mas negocinho você, no fundo você entra, ganha muito no começo e e aí o cara não perde faz a depois. manutenção do prédio, ou o shopping está numa região, sei lá, perigosa. Isso é até uma coisa que fala, se for no Rio de Janeiro não vai, Não né, cara? vamos, Rio de Janeiro Porque você ainda. vê, o meu, Porque assim, no final de tudo, você tem que fazer uma análise um pouco mais detalhada. Você tem que fazer uma análise imobiliária e uma análise macroeconômica. Quais os fundamentos hoje da economia do Rio? Poxa, estão passando por um momento difícil. Tá? Não tem expansão, não tem crescimento econômico lá. Então, se poxa, alguém vier te oferecer um fundo com papel lá do. poxa, Tem eu, certas eu, pessoas, eu tem certas pessoas que compraram Light, não quero dizer que fui eu, tô até agora esperando lá para ver o que vai acontecer. Esqueci dos então, gatos, rapaz. Os caras então, fazem gato lá, mais ninguém gato paga as lá, contas lá. exato. Então, a gente adora o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado Não, não, maravilhoso, só é que ótimo, assim, e os melhores negócios, eu acho que um dos melhores negócios que eu fiz nesses 18 anos da VBI foi prédio no Rio. Isso aí, compramos, construímos um prédio, compramos um terreno, construímos um prédio, vendemos, ganhamos bastante dinheiro, mas como tudo na vida, assim, acho que o grande mérito que a gente teve ao olhar o mercado imobiliário no Rio foi saber parar. Porque quando você faz um grande negócio, você fala, poxa, eu vou fazer de novo, eu quero fazer outro, né? E eu vou comprar o terreno do lado do que eu acabei de... E ali já era um momento onde a gente falava, poxa, a economia do Rio está... para a gente arrematar aqui na sua conversa, dá para investir em fundo imobiliário nos Estados Unidos? Dá cada vez mais, tem Tem mecanismos mecanismo? hoje, tá? Vocês Acho que fazem isso ou não? a gente ainda não faz, nós estamos estudando aqui a melhor forma de abordar ainda, a gente ainda não faz, mas cada vez mais, né, essa globalização ali, essa variação geográfica tem sido cada vez mais acessível, Porque tá? ali eles têm aquelas senior house, tem uns Ali fundos tem diferentes, né? tem tudo assim. Quando a gente olha os 10 maiores fundos imobiliários dos Estados Unidos, para nossa surpresa, acho que 5 ou 6 não são daquelas categorias mais usuais aqui para o brasileiro. Não são de logística, nem de escritórios, nem de shopping center. Você tem o maior fundo imobiliário lá é o de logística, assim, sem dúvida, mas se eu não me engano, o segundo maior é de antenas, aí antenas de telecomunicação, tá? O fundo, um fundo grande, muito grande. Você tem fundo de data center, que são armazenagem de dados para empresas de tecnologia, tá? Você tem fundos de residenciais, né? Então você tem... Isso nem chegou no Brasil ainda. Tá chegando, tá? Ainda não está tão disseminado. O brasileiro é um pouco mais desconfiado, fala, poxa, pera lá, eu preciso um pouco mais de tempo de existência do mercado para saber, né, o que de fato prosperará. Uma pergunta assim, comprar uma cota de um fundo imobiliário é como se fosse comprar vários imóveis. Isso. É isso que a gente está... Ou quando for papel, não. Isso. Eu tenho que ver, se for papel, eu tenho É que saber... uma carteira de crédito, tá? Então você vai comprar 10 casas, visita as 10 casas, vê se não tem vazamento, Isso. Ou assim, checa... no mínimo, o trabalho de olhar o site dos fundos e saber, poxa, não, essas casas estão lá, essas casas são bem localizadas, estão em localização que eu gosto, que eu entendo. Poxa, se não entendo, pera lá. Ou eu vou procurar entender, ou eu vou buscar um outro fundo, tá, de uma estratégia mais simples. Para dar um exemplo, o nosso fundo, lá na VBI, a gente tem um fundo que só investe em escritórios. Tá? Esse fundo hoje, o que a gente faz nesse fundo de escritório, dado todo esse cenário que a gente descreveu? 70% dos meus imóveis estão localizados na Faria Lima. Tá? Então, assim, poxa, é muito fácil da pessoa entender. Olha, o maior endereço, o centro financeiro da América Latina, esse fundo tem 70% do seu portfólio, que é um portfólio grande, tá? Nós estamos batendo aí 2,8 bi de reais nesse fundo. 70% desses imóveis estão locados na Faria Lima. E 100% no entorno, ali, entre Jardins e Faria Lima. Então, poxa, eu consigo entender. Tá? E você tem todos os níveis de laje. Você tem todos os níveis de laje, você tem uma complementaridade no portfólio que eu consigo entregar um bom espaço, um bom empreendimento, tá? Um empreendimento que está lá crescendo aluguel, que está melhorando a sua ocupação, que está 100% ocupado, para todo e qualquer tipo de empresa. Tá? Hoje, a gente brinca lá que quando uma empresa chega querendo alugar um escritório na região da Faria Lima, a gente não perde venda.
Porque eu tenho desde o aluguel ali, ó, a 3, 4 quadras da Faria Lima, que é um aluguel mais barato, até o frente para o mar, tá? Que é o aluguel mais caro, que hoje é o aluguel mais caro de São Paulo. Tá? Então, a gente não perde venda, né? Mas é muito fácil. Poxa, mas eu tenho que olhar outras regiões de São Paulo, eu tenho que olhar Shopping Morumbi, eu tenho que olhar Alphaville, eu tenho que olhar Paulista. Não, nesse momento o mercado está mais pujante, está mais sólido, está mais forte na Faria Lima. Se for logístico, ao redor de São Paulo. Né? Se for logístico, sim. Aí você vai pegar o raio 30, 60 quilômetros de São Paulo, onde concentra a maior parte da demanda. Né? Então, o custo logístico, o custo do frete é uma componente muito importante. Né? E, Rodrigo, para a gente encerrar, eu queria perguntar para você uma pergunta pessoal. Nesses 18 anos, quanto tempo de mercado? 30 anos de mercado, 18 de VBI. Você começou então em 95, 94 eu comecei a trabalhar na Bolsa de Valores. Né? Você fez o quê? Você foi operador lá? Não? Você trabalhava na mesa? Era estagiário, nem operador. Eu comecei em 86 na BMF. Na BMF, então eu era de Bovespa, 96, estagiário liquidando a operação ali, casando as boletas do Viva Voz. Né? Então, deixa eu te perguntar, o que nesses 30 anos você fez e falou, puxa, eu podia ter feito melhor? E o que você fez e falou, pô, isso aqui foi bacana? Bom, eu acho assim, para mim é fascinante, sempre foi muito fascinante participar ativamente dessa evolução da indústria de investimentos imobiliários. Tá? Eu acho assim, poxa, quando eu comecei, então de 94 até 96 eu fiquei mais no mercado financeiro, na Bovespa, depois eu comecei no mercado imobiliário na Richard Ellis, tá? Que era que ainda é a maior consultoria, hoje é CBRE, né? Mas era a maior consultoria aqui no Brasil, uma grande escola, tá? E, assim, porque ela estava envolvida em todos os negócios imobiliários desde sempre. Tá? Então você aprendia, poxa, sobre compra, venda de terreno, incorporação, construção, venda de imóvel, locação para inquilino grande, locação de logística, locação de escritório, locação de shopping. É uma escola, né? Então passei lá 10 anos, participei, como a gente falou aí, da concepção dos primeiros fundos imobiliários. Tá? Então, poxa, ter acompanhado... Isso, poxa, eu gostaria de ir ainda... E o que você não... A parte de operador de pregão... A parte de operador de pregão foi desgastante, né? Mas teve uma série... Teve muitos erros, tá? E aí você olha, a gente teve uma vez uma reunião com um investidor estrangeiro que queria acessar o mercado imobiliário brasileiro. Aí ele falou, bom, eu vim aqui hoje só para a gente conversar sobre os seus erros, porque acerto é muito fácil, né? E isso, poxa, você vai passar horas me contando, me vendendo como vocês são bons, e eu quero saber só o lado ruim, o que você tirou de lição de cada uma dessas, tá? Então, assim, o que você tem que ter humildade para reconhecer, poxa, o que você errou, o que você fez de errado, né? Quais momentos da vida, né? Porque a ciclicalidade do cenário macroeconômico acaba refletindo no nosso mercado imobiliário. Então, o que a gente está vivendo hoje, a gente já viveu 10 anos atrás, ou 12, ou 8, né? Então, assim, você tem que olhar em cada um dos momentos o que você passou, o que você extrai de lição, para que você tente, né, participar da melhor forma. Nós somos da época que o Centro Velho ainda era um ativo. Então, você lembra disso? Poxa, Boa Vista, então, a sede foi para Paulista, isso. Depois foi para Faria Lima. Isso, foi cíclico. É cíclico. Quem sabe daqui a 20 anos não será mais a Faria Lima. Teremos outras regiões, né? Teremos outras regiões. O importante é essa humildade. Exato. Rodrigo, eu queria te agradecer demais, a conversa foi ótima. Eu que agradeço. E olha, deixar a recomendação, vai investir no fundo imobiliário, vai com calma, consulta o site, visita os empreendimentos, vê os prospectos e faça um bom planejamento. Se for de títulos de papéis, veja o tipo de papel, quem está emitindo, mas é um bom investimento se você tiver cautela e cuidado. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Prazer. Obrigado. Até mais, gente.